Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos aqui repercutir, falar sobre essa final do Campeonato Feminino Brasileiro, Série A1. Corinthians Internacional, o jogo aconteceu ontem, dia 24, sábado, às 2 horas da tarde. O jogo foi na Neoquímica Arena, era o último jogo do Campeonato Brasileiro, era a final, decisão. Tá? O jogo terminou com um placar elástico, não esperava um placar elástico. Eu achava que o Corinthians ganharia, tá? Mas que com sorte o Inter poderia, quem sabe, empatar, quem sabe até ganhar o jogo, ou perder por um placar magro, porque afinal de contas, no primeiro jogo no Beira-Rio, elas fizeram um enfrentamento decente, um bom enfrentamento, fizeram um bom jogo, e a gente não pode lhe dizer que a torcida faz tanta diferença, até porque a torcida do Inter, embora tenha feito um belo espetáculo, né, botamos muita gente no Beira-Rio, mas a torcida fica um pouco longe do campo. Tá? Não é um campo que faz aquele um caldeirão, uma pressão ali, não tem nada a ver com bomboneira. Inclusive na Neoquímica Arena o torcedor fica mais perto, tá? Mas eu vi que ali a arquibancada é bem angulada, ou seja, ela é suavemente, né? Ela vai subindo, então os que estão mais embaixo ficam bem pertinho, os que estão lá em cima já ficam mais longe, né? Mas mesmo assim tem uma acústica ali, o som vai para dentro, ali, eles fazem bastante barulho, tá? Então teria mais pressão de torcida lá do que aqui, tá? Mesmo com um grande público, né? Mas o que acontece? Gramado excelente, né? Futebol, mesma coisa. Achei que o Inter fez um enfrentamento muito bom diante do Corinthians no Beira-Rio. No final, depois que o Corinthians empatou, o Corinthians foi melhor. Eu esperava um jogo bem melhor do Inter, mas o Inter teve problemas aí. A gente vai analisar esses problemas. Eu decidi não fazer o vídeo logo na hora, né, logo no sábado, né, logo depois que houve esse resultado, porque ali eu estava um pouquinho irritado com algumas coisas e, né, a cabeça um pouco quente, e eu achei melhor passar o tempo, né, esfriar, para analisar a realidade dos dois, levar tudo em consideração e fazer, vamos dizer, um vídeo que fosse melhor, mais adequado. O Inter, na verdade, ele está de parabéns, tá? O Inter evoluiu, ou seja, o que a gente esperava, né, desse Inter que sobe da Série B para A, tá? E aí na Série A ele disputa G8, e aí cai nas quartas. Vai disputar de novo o brasileiro, vai para G8, vai para o mata-mata, cai nas quartas. Depois cai na semi, tá? Mas não passa disso. O que a gente esperava era um passo adiante, né? Para que o Inter fosse mais longe e chegasse numa Libertadores. Isso aconteceu. De fato isso aconteceu, demos um passo adiante. Tá? Antes a gente até chegou perto de uma Libertadores, por uma questão ali de pequena diferença de número de gols, o Inter acabou não indo. Agora o Inter vai. Mas é para qual Libertadores? Não para o que vai acontecer agora. O que vai acontecer agora é de 2022 e ela está relacionada, ligada ao ano de 2021. Tá? Eu já expliquei isso aqui nos meus vídeos, tá? Que a temporalidade, como que se dá Campeonato Brasileiro e Libertadores, tá? No nosso calendário é diferente. Tá? Não dá para comparar com o masculino. O masculino é outra coisa. Tá? A Libertadores do feminino é outra temporalidade, é organizada de outra forma. Então o que acontece? Ano que vem, não sei exatamente em que data, a Libertadores de 2023 vai sair, mas ano que vem o Inter estará na Libertadores porque o Inter foi o vice-campeão brasileiro. Tá? Então ele tem uma vaga. Então é de se, vamos dizer, parabenizar o grupo, comissão técnica, todo mundo, das gurias coloradas, porque demos um passo adiante. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você compara os dois elencos, Corinthians e Internacional, tem uma diferença significativa. Tá? O Corinthians ele tem investimento mais pesado. Se a gente olhar a folha de pagamento de um e de outro, vai ter uma diferença. O Inter está aqui e o Corinthians está mais acima. Tá? O Corinthians, eu não sei porque esses dados é difícil da gente conseguir, também as equipes nem falam muito sobre isso. Mas o Corinthians já tem jogadoras de 25, 30 mil reais, já tem. O Corinthians deve ter uma folha de pagamento que eu acredito que está na casa dos 300 mil, acho que chega a isso, não tenho certeza. Tá? Mas é uma folha bem mais cara que a do Inter, acho que ela seria basicamente o dobro
do Internacional, ou até um pouquinho mais do que o dobro. Né? O Corinthians tem no seu banco jogadoras que... O Corinthians tinha no banco, por exemplo, uma zagueira que passou por seleção brasileira. Giovanna Campiolo foi convocada. O Corinthians tinha jogadoras com experiência, né? A Grazi tinha experiência, 40 anos jogando futebol ainda. E tinha outras jogadoras ali com experiência profissional. Tá? E com isso o Corinthians tem condição de mexer mais no time, mudar a formação, forma de jogar, né? Porque tem peças para fazer isso, peças experimentadas. Se tu olhar o banco do Inter, o Inter tinha o quê? Um time titular. O time titular tem jogadores experimentados, embora algumas, né, ainda carecem de um desenvolvimento maior. Né? A Capelinha, por exemplo, não foi bem no jogo. A Esquerdinha também não foi bem no jogo. E no banco o Internacional botou, só para ter uma ideia, botou a Priscila. A Priscila tem 18 anos. A Tamara fez 19 anos agora. Né? A Biazinha tem 19 anos. Né? Uma jogadora que acabou de sair do Sub-20. Há pouco tempo atrás estava jogando Sub-20. Né? Outras jogadoras que estavam ali, Camille e Pavarinho, jogadores de 19 anos. Então tem uma série de jogadoras que a gente pode dizer que são juniores, eles são Sub-20, que estão tendo chance no profissional. No banco, a única jogadora ali que eu vi que tinha mais bagagem no profissional é a que entrou também no jogo, que foi a Isadora Haas. Essa tem 21 anos e já tem uma bagagenzinha maior no profissional. Tá? Fora isso, só guri de 18, 19 anos. Então não tem muito assim para mexer. Essas jogadoras bem jovens, o Inter está formando, são jogadoras ainda em formação, tá? Para o Inter, que é o futuro do Inter, né? Como o Inter tem um trabalho muito bom de base, tá? E o trabalho de base do Corinthians eu não sei, mas deve ter. Mas o trabalho do Internacional no profissional é com investimento mais modesto. O caso do Corinthians certamente tem uma base, mas o investimento no profissional é mais forte. A mão ali no profissional pesa mais. Tá? Por isso que o Corinthians se destacou, por isso que eles foram para quarto brasileiro, 3 Libertadores, tem ali acho que uma Copa do Brasil, uma Supercopa, uma competição a mais, e tem Campeonato Paulista também, então cheio de medalhas, cheio de faixas. Né? Então o Corinthians foi mais ousado, né? Pesou mais a mão nos investimentos, enquanto o Inter mais modesto, mas com um trabalho muito bom de base. Então, bom, se a gente olhar o próprio elenco do Inter, né, ele é 50%, ou até um pouquinho mais, 50% a 55% base, jogadores de 18, 19 anos. Tá? E 6 jogadoras ali mais veteranas, mais experientes no profissional que o Inter manteve, né? Sorriso, Bruna Benítez, Jenny, que estava lesionada, Ju Ferreira, Milene, Fabi Simões, 6 jogadoras e 7 contratadas. Então, 13 dessas 7 contratadas, elas têm bagagem já no profissional. Né? As que têm mais bagagem é a Lelê, a Maimai, que é a Maria Lisboa, né? E a Zóio, que é do Havaí Kinderman. As outras 4 jogadoras do Cruzeiro, tudo novinha também, né? Jogadores de 22, 21 anos, 23, né? E a Duda, né? A Duda acho que está com 21 agora, acho que fez 21. Então, jogadoras com bagagem no profissional, mas bem novas ainda, né? Então o Inter ele tem um grupo novo com algumas pontuais jogadoras que fazem parte desse grupo para dar bagagem e experiência. Tá? Então o Inter ele faz contratações pontuais, né? Procura manter algumas que estão ali no grupo, algumas com experiência, faz contratações pontuais e a base vem e reforça esse grupo e monta esse elenco. Né? Então ele é recheado de 50% a 55% de base. Né? E tem jogadora da base no time titular, a Belinha, que foi expulsa no primeiro jogo, fez falta no segundo, fez. A Maiara Nabosny, que é a nossa goleira, é da base. As outras jogadoras, se a gente olhar ali, elas não são da base do Inter, tá? Não são. A Capelinha não é, a Bruna Benítez não é, Sorriso não é, Gil Ferreira não é, Duda Sampaio veio do Cruzeiro, veio lá de Minas,
Mai, é jogadora que também não é, veio do Rio essa jogadora. Na frente, Fabi Simões não é, Milene também não é, e a Lelê é bem rodada e veio de outro lugar e não do Internacional. Porém, os jogadores que entraram, sim, são da base do Inter, né? Biazinha, Priscila, Isadora Haas, da base do Inter. Né? E as outras que estavam ali no banco, tudo base do Inter. Então o Inter é assim, tem essa característica. Tá? Faz o futebol gastando menos, não é barato. Mas conseguiu o vice-campeonato. Tá de parabéns. Tá? Passou do São Paulo, que investiu mais que o Internacional. Contratou bem mais. São Paulo contratou entre 11 e 12 jogadoras. Tá? Profissionais, já com bagagem. Tá? E o Inter é que fez a final, não o São Paulo, não o Palmeiras. Então, tá de parabéns. Tá? Sobre o jogo, vou aumentar aqui alguns detalhes. Tá? O jogo começou com o Corinthians fazendo uma coisa que o São Paulo fez. Só que o São Paulo fez e sustentou por um tempo. E complicou o Inter. Tá? Que é essa marcação, pressão. Né? Pressão pós-perda rápida. Né? E empurrar o time do Inter para trás. Fazer o uso de faltas, às vezes, né? A falta tática, né? A falta como recurso para o jogo. Né? Para não deixar o Inter fazer contra-ataques, ligar contra-ataques. Né? Frustrar esse tipo de saída do Internacional. E deu certo, o São Paulo fez isso, deu certo, o Corinthians fez isso, deu certo, só que o São Paulo sustentou isso por um tempo, o Corinthians sustentou isso por mais tempo. O Corinthians fez isso no primeiro tempo, no segundo tempo, tá? E complicou a vida do Inter, o Inter não soube sair. Tá? Bom, já dá pra ver na cara que o jogo ia ser difícil, que nós tomamos um gol entre 2 e 3 minutos. Tá? Cruzamento do lado direito, de ataque do Corinthians, lado esquerdo de defesa do Inter. A bola entrou na área, a nossa jogadora Capelinha, ela ficou olhando a Gabi Zanotti entrar. Ela olhou, era com ela, para ela tentar bloquear isso, tentar correr, tentar subir junto com a jogadora. E ela, em vez de ir, ela se afastou. Ela se afastou da jogadora e aí a Gabi Zanotti fez o gol. Só que como teve uma falta anterior, né, que o Corinthians usava muito isso, usava faltas nas divididas, né? Teve uma falta na Mai e aí o gol foi anulado. E logo em seguida, aí que eu falei, tem a questão da sorte. O Inter não estava jogando bem, mas teve sorte, que é o escanteio, rebotezinho, a bola veio para a Lelê fez o que? Fez um pivô, protegeu a bola e tocou certinho para trás, para Sorriso, que deu um chute e a bola entrou no cantinho, 1-0. Era essa, né? Era a sorte, né? Porque o jogo realmente estava ruim para nós. E depois do gol, o Corinthians veio de novo para cima e tomava a bola e vinha de novo, e vinha de novo. Foram, aqui ó, vamos botar finalizações, 9 para o Corinthians no primeiro tempo, 3 para o Inter. Posse de bola 54 para o Corinthians, 46 para o Inter. Faltas, 8 faltas do Corinthians, 4 do Inter. Isso aí foi um retrato do primeiro tempo, né? Já dá uma ideia em números, materializando isso que eu estou falando para vocês. Tá? Bom, logo em seguida tem chance dentro da área aqui para o Corinthians, a Maiara defende, tem um empate do Corinthians que sai aí do outro lado, né? O Corinthians jogando do outro lado direito da defesa do Inter. Ali nos lados teve problema, tá? Até a Capelinha também na marcação ali, um pouco perdida, sem marcar ninguém, que foi fazer a marcação foi a Duda, e ela foi driblada, e a Capelinha não chegou nem perto do cruzamento, e aí a bola atravessou, foi no segundo pau, e o que acontece ali? É um problema de troca de marcação. A Milene está marcando a jogadora número 30 que fez o gol. A Milene está marcando, acompanham ela até dentro da área, e aí ela, bom, aqui deixa, não vou mais nela. Não vou mais, vou deixar. Ela está entrando muito. Só que aí nesse deixa, a esquerdinha não sabia. Faltou combinar com a outra, né? E aí não houve a troca de marcação. Não houve a esquerdinha pegar o jogador que fez o gol. Ou seja, a Milene vai até onde determinado ponto, deixa e aí a lateral esquerda pega ela. Mas não deu certo. A troca de marcação deu problema. E aí essa jogadora fez o gol, 1-1. Aí o Corinthians continuou indo para cima, perdeu o gol de cabeça dentro da área, de novo, superioridade numérica do Corinthians dentro da área, e a Gabi Zanotti conseguindo cabecear, passando perto. E a Capelinha de novo olhando, e não marcou ninguém. Ela olhou. Né? Aí o
acontece? Aos 46, lá no fechamento do primeiro tempo, sai um gol do Corinthians, um gol de cabeça. Jogada ensaiada, aquela coisa, tu faz se tem um jogador só perto ali da bola do escanteio, marcando uma jogadora, se tu rolar a bola para essa jogadora e a jogadora que bateu o escanteio ela faz um movimento rápido, ela pode ficar livre. Tu pode fazer um 2-1 em cima dessa jogadora aqui do Inter que estava marcando. Então essa jogadora do Corinthians recebe, tem a posse de bola, essa jogadora encosta e aí tem o 2-1, porque a jogadora do Corinthians que bateu saiu correndo e recebeu essa bola na frente. Ao receber, a Tamires, que cruza bem, olhou para a área e jogou. Aí o que acontece? O Corinthians fazia uma blitz, o Corinthians entrava com 5 ou 6 jogadoras dentro da área do Inter. E aí tinha a superioridade numérica. E aí tinha algumas jogadoras do Inter olhando. Não escolheu quem marcar? Não escolhi, mas estou dentro da área. Aí não adianta. A Ju Ferreira estava dentro da área, olhando ali, só que ela estava sem marcar ninguém. É só olhar no replay, vou deixar aqui para vocês. Um link, né, com os melhores momentos estendidos, né, um pouco melhor, né, do que a maioria dos melhores lances que vocês vão ver por aí. Vocês vão ver que tem jogador do Inter olhando. Né. Aí a jogadora número 8 cabeceia livre, a bola bate alguém ali e entra. 2-1 pro Corinthians, terminou assim. Então terminou com uma superioridade do Corinthians, sem dúvida, né? O Inter, na verdade, ele deu 2 escapadas, uma deu gol e a outra foi o lançamento que foi para a área e a Lelê cabeceou no chão, mas a goleira conseguiu defender. Foi só isso. Segundo tempo, o Corinthians de novo, mesma tática, e aí eu coloco uma questão do treinador. Tem que colocar isso aí, porque é complicado. O que acontece? Tá fazendo uma coisa e não tá dando certo. Tá saindo jogando, a goleira sai jogando com a bola no chão, ou ela lança com o braço para uma jogadora para sair jogando com a bola no pé lá de trás e não está funcionando, ou seja, o Corinthians está tomando a bola, tá quebrando o passe do Inter, o Inter não consegue avançar, ou então elas fazem falta e vêm para cima. O Inter está sofrendo com isso. Se não está dando certo, o que tu faz? Tu muda. Tu tem que ter essa percepção durante o jogo. Não está funcionando uma coisa, eu não vou seguir fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu tenho que mudar. Então, tanto a goleira ou uma zagueira poderia dar um chutão para frente, lá no campo do Corinthians, bem longe, e brigar por essa bola lá em cima. Brigar por essa bola. Tá? Mas o Inter não joga assim. Bom, então continua fazendo a mesma coisa e tu vai ter o mesmo resultado. E o Inter teve o mesmo resultado. Tá? Você tem que mudar, não adianta, é que nem uma luta. Né? Uma lutadora está numa estratégia planejada, luta dessa forma e não dá certo, ela está perdendo. Aí o que ela faz? Ela percebe isso, ou ela percebe e age diferente, ou o corner dela avisa, tu vai ter que mudar a estratégia. Tu vai ter que mudar a estratégia porque assim tu vai perder. Não está funcionando. E não aconteceu isso. O Inter queria continuar saindo jogando com bola no pé. Aí o treinador fez mexidas, né? Colocou a Biazinha no lugar da Maimai, que a Maimai normalmente ela dá uma cansada no segundo tempo. Colocou a Isadora Haas no lugar da Sorriso, por quê? Porque o Corinthians cruzava muita bola na área. Tá? E a Sorriso é uma jogadora baixa, jogadora de 1,63. Tá? E a Isadora Haas tem 1,76, 1,77, ela é alta. Eu tenho aqui em alguns sites diz que é 1,75, mas de qualquer forma, essa altura, 1,75, se for 1,75, 1,76 ou 1,77, tanto faz. Qualquer uma dessas alturas, para uma jogadora feminina, é alta. Dá para ser zagueira. Tá com uma boa estatura para ser zagueira. E ela ainda por cima é forte. Então acabou sendo uma boa mexida. Tá? Até porque o Inter estava com dificuldade, o Corinthians estava entrando na área com vários jogadores para atacar o espaço da grande área, os cruzamentos entravam. Tá? Depois, o Inter, como ele está perdendo, logo no início, ali 2 minutos já tinha um gol, foi 3-1 para o Corinthians, né? Logo no início do segundo tempo. Um gol que também o meio campo não acompanha, vem a, Vicky Albuquerque, ela vem entrando, e a que está mais perto ali, a Ju Ferreira, não consegue acompanhar ela, e ela bate de primeira, de chapa, bota no cantinho, 3-1. Como o jogo está 3-1, o treinador mexeu, né? Botou ali uma linha com 3 defensores, manteve 3 atacantes,
né? Foi por uma espécie de 3-4-3, uma coisa assim, desse tipo, né? Só que deu uma mexida ali que eu achei bem esquisita, que é o seguinte: e depois de botar a Biazinha, que jogou pelo lado esquerdo, né, atacante que prefere jogar pelo lado esquerdo, e botar a Isadora Haas na defesa, e botar a Fabi pelo lado direito, porque ela joga de lateral ou de ala, e ele pegou e botou a Priscila. Tô perdendo por 3-1, vou botar a Priscila, vou pra cima. Só que o lado esquerdo do Inter ficou complicado ali, ficou meio soltinho, né? A esquerdinha não estava fazendo um bom jogo, mas ela, pelo menos, ela é uma lateral esquerda mais experimentada, tá? Ela deve ter mais noção tática, deve ter uma formação melhor, porque ela é uma jogadora já de 22 anos. Quanto que a Priscila tem 18 e a Biazinha tem 19. E a Priscila e a Biazinha, elas ficavam ali daquele lado esquerdo, uma fazia a ala e a outra fazia o ataque. Aí daqui a pouco parecia que era invertido, parecia que eu, Priscila, vou fazer a ala esquerda e tu, Biazinha, vai para o ataque e depois inverte. Parecia uma coisa assim. Tá? As duas são atacantes. Tá? E aí uma desses atacantes foi fazer ala. E aí o que aconteceu? Veio o quarto gol, porque o quarto gol veio mais no final. Tá? Vou contar sobre esse quarto gol. Porque teve o Inter errando passes, tá? Perdendo algumas divididas, o Corinthians fazendo faltas, a árbitra foi começar a dar cartão para o Corinthians no segundo tempo. Tá? Ela não... Parece que ela demorou para perceber que esse jogo do Corinthians, né, de pressão lá em cima, quebrar o passe, pressão pós-perda rápida e faltas em alguns momentos para impedir contra-ataques do Inter, que essas faltas eram parte do jogo. E que o Corinthians estava faltoso. Foram 8 faltas do primeiro tempo. E no segundo o Corinthians também fez bastante falta. Então ela meio que demorou para perceber, opa, excesso de faltas aqui do Corinthians, vou começar a amarelar. Elas estão travando contra-ataque com falta. Né? Elas fazem um rodízio, uma hora tu faz falta, outra hora tu faz falta, outra hora tu faz falta. Foi assim. E ela só começou a dar cartão no segundo tempo. Tá? E teve um lance ali, para tu ver, o Inter nervoso, algumas jogadoras nervosas errando mais do que o normal, né? A Capelinha fez um jogo ruim na marcação, ruim nos passes, ela errou passes bobos, assim. A esquerdinha, preocupada em marcar, também fez um jogo meio apagado e defensivamente não foi muito bem. A Juliana fez um jogo ruim também, errando alguns passes que ela não costuma errar. Falhando a marcação também. Porém, a Duda estava fazendo um jogo bom. Duda estava tentando, né? Botou a bola no chão, dava bons passes, jogava no lugar certo, driblava, às vezes conseguia se desvencilhar da marcação, puxou cartão para o Corinthians. Então a Duda até que fez um jogo bom, né? A Fabi Simões até apareceu um pouco no jogo. A Lelê, quando foi acionada, conseguiu produzir alguma coisa. A Milene fez alguma coisa, mas mais discreta. Né? Então o Inter ele não teve um dia bom porque algumas individualidades ali estavam abaixo. Principalmente Ju Ferreira, volante, Capelinha, esquerdinha. Principalmente essas. Né? E a Maimai, aí que tá, a Maimai ela é meio ofensiva, né? Ela, para marcar, ela tem mais dificuldade. Ela não vai te entregar muitos desarmes de interceptações. A Duda acaba voltando, a nossa camisa 10, que é meia, ela acaba voltando para ajudar na marcação a Ju Ferreira. Tá? Ela tem que fazer isso. Então esse meio de campo, eu acho que tem que repensar isso aí. Se a Jenny voltar em boas condições, né, a nossa camisa 8, talvez Ju Ferreira, Jenny e a Duda de meia, ou talvez Ju Ferreira, Zóio, mais a Duda de meia, né? E as três ali na frente, Milene, Fabi Simões e Lelê. Talvez algum reforço na marcação, o meio de campo mais marcador, acho que seria melhor. Tá? Bom, a Lelê faz um bom chute, a bola quase entra, passa perto, chegou a raspar na tábua, mas estava impedida. A passadora ali demorou um pouco para passar, tá? Porque ela estava cruzando a linha de defesa. 43, o Inter tentando sair e difícil de sair, não soube sair, não mudou o jogo, não jogou com bola direta, né? Balão, lançamento lá para frente, para disputar a bola lá na frente. E aí aos 46, como o lado esquerdo do Inter, o lado esquerdo de defesa estava prejudicado, o Corinthians faz um 2 ali simples, dá um tapa para cá, o jogador domina, tu corre,
e me devolve na frente, no ponto futuro. Eu pego essa bola, cruzo, e aí a centroavante do Corinthians antecipou bem, deu um tapa na bola e entrou 4-1. Bom, vitória merecida, o Corinthians jogou bem mais, o Inter não soube mudar, né, o jogo, não fez uma boa apresentação, não soube mudar. Notas aqui, 41.070 torcedores, público recorde do futebol feminino. Tá? No segundo tempo, o Inter teve 3 vezes que chegou no campo do Corinthians e só. No primeiro tempo, 2 vezes. Tá? Então é isso. Quanto à árbitra, Charlie Wendy Straub-Deret foi bem no jogo, só que demorou um pouco para sacar a tática do Corinthians e começar a dar cartão. Né? As assistentes foram bem, o VAR foi bem, achei até, fiquei surpreso, o VAR chamando para anular o gol do Corinthians contra o Inter. Vai chover o jogo, vai cair granizo lá em São Paulo. É alguma coisa, né? Estranho isso, mas aconteceu. Então, um bom trabalho do VAR e foi falta, foi correto. Intervenção correta, interpretação correta, correção da arbitragem em fazer o que fez. Então, uma nota alta para a arbitragem, um bom trabalho. Mas só essa coisa de deixar o Corinthians ser faltoso e engromar nos cartões. Só isso. Mas não estragou o resultado, não interferiu, não estragou o espetáculo. Foi um espetáculo, festa merecida, porque o Corinthians é melhor. E o Inter, temos que ficar satisfeitos, né, e exaltar esse trabalho, porque o Inter evoluiu, o Inter está na próxima Libertadores. E ganhou 500 mil reais na conta. É isso aí, pessoal. Até a próxima, obrigado pela atenção, dá like, compartilha, espalha esse material, tá? Porque é raridade realmente o trabalho no futebol feminino. Eu estou fazendo, né, com bastante gosto e vou continuar fazendo. Tá? Até a próxima, obrigado a todos, desde já agradeço pela atenção de vocês.